Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Sábado, hoje nós vamos de conversa ao pé do rádio para não sobrecarregar ninguém. Amanhã tem live tranquila, calma, correndo solta, numa boa. Eu quero deixar aqui um abraço a todo mundo que me segue, a todo mundo que vem junto comigo, ao meu público mais fiel. E vamos perseverar que nós vamos ganhar o nosso espaço, não tenha dúvida. Deixar claro para vocês que eu não faço esse programa aqui absolutamente. É claro que eu quero crescer, mas eu quero crescer com consistência. É uma pena, nós somos sabotados demais por essa plataforma. Isso daí aconteceu claramente, ficou de uma forma pontual quando o ano passado nós nos colocamos de forma crítica. Nós não entramos para negacionismo nenhum, porém tratamos de forma crítica tudo que estava acontecendo em relação à pandemia, em relação ao entorno nosso, às grandes movimentações, ao xadrez geopolítico. Abrimos o Geoforça porque sentimos que poderíamos a qualquer momento sofrer uma pane, como acabamos sofrendo. Foram 2 suspensões seguidas do canal e uma advertência que uma terceira será a extinção do canal. O resultado se faz em números. Volto a repetir, nós temos acompanhamento estatístico aqui. Nós estávamos subindo sem nenhum tipo de patrocínio, sem robô, sem nada, nenhum tipo de apresentação fantasma. Quando eu falo em robô, gente, não é teoria da conspiração. É uma coisa prática, verdadeira, e eu posso provar. O outro dia eu estava vendo o Leonardo Stoppa, que tem 278 mil inscritos. O outro dia eu vi o Borelli também, que tem 300 e poucos mil inscritos. E essas pessoas fazem live e aparecem 200 pessoas na live. É um negócio muito estranho. 250 pessoas na live. Live minha no Geoforça, que tem 6 mil inscritos, e aparece isso, eu fico triste. Normalmente dá bem mais. Então eu começo a ver como é que um cara que tem 270 mil inscritos, outro tem 320 mil inscritos, consegue apenas 200 pessoas. Na realidade, o Stoppa estava com 190 pessoas assistindo. E qualquer coisa que eu coloco no ar, logo, logo, tem 200, 250 pessoas assistindo. Muito estranho. Bem, mas sofremos isso. Pagamos esse preço, mas estamos aqui, em pé. E eu já deixei bem claro, falei, Rubem, hoje quem você votaria? Bem, hoje eu votaria em Aldo Rebelo, candidato a presidente, dos que disseram que podem ser candidatos. Tá? Por quê? Eu acho que ele é que se aproxima mais do que eu anseio como um candidato, preocupado com as mazelas sociais, com a destruição social do Brasil, destruição socioeconômica, ou seja, existe a empatia pelo desfavorecido, pelo brasileiro, existe o orgulho, a brasilidade, existe sim o respeito às Forças Armadas, não a maus militares. Não confundam uma coisa com a outra. Não entrem nessa patética conversa diversionista sobre partido militar. Se o partido militar existisse, só para dizer para vocês, para acabar aqui com qualquer ponto, qualquer teoria do absurdo, esse cocoronel que veio me atacar, esse tal de Marcelo Pimenta, o Pimentel, esse bosta, isso é um bosta, seguido por mais meia dúzia de bostas. Esse cara estaria ferrado. Por quê? Porque o militar, ele não se aposenta. O militar, ele é reformado. Ele entra em forma de novo, tá? E ele é reformado, ele vai para a reserva. Um militar é militar para o resto da vida. Se houvesse efetivamente esse temível partido militar, a situação desse sujeito estaria bem encrencada, que fica todo dia vociferando, falando bosta e servindo de pano de fundo para tentar uma teoria do absurdo. O Brasil está cheio de maus brasileiros. E muitos deles vestem farda, é verdade. Mas muitos bons brasileiros também vestem. Mas, voltando à vaca fria, eu quero dizer que ao eu falar
Que eu, Rubem Gonzalez, votaria no Aldo Rebelo hoje, não quer dizer em momento algum que esse canal está ao serviço de Aldo Rebelo, nem a serviço de ninguém. Todo mundo aqui vai ser criticado da mesma forma. O canal é isento, o meu canal vai continuar isento, o meu canal vai ficar um porto seguro. Se eu tiver que criticar Aldo Rebelo, se ele for candidato, se ele não for, não tem problema. O jogo agora ele é concentrado. Por isso que essa live tem esse nome, tá? O xadrez político do ano que vem, de 2022. Muita coisa que você está ouvindo é marketing. É marketing. Bolsonaro genocida, é marketing. O Bolsonaro não é genocida de nada. Mas voltando deixa eu explicar bem esse negócio. Então, não é difícil entender. Eu, Rubem Gonzalez, votaria no Aldo hoje. Teu canal trabalharia para o Aldo? Não, meu canal não faz mais trabalho político desse nível. Meu canal é isento. Ele vai falar sobre a atualidade, sobre a realidade, sobre o xadrez, sobre o que está acontecendo. Não vou estar aqui puxando, já fiz isso. Meu canal abriu fazendo isso, porque era um momento muito delicado da política brasileira. E quando abrimos o canal, abrimos em volta de Ciro Gomes. Porque achávamos que naquele momento era isso aí. Ciro Gomes não evoluiu, involuiu, mas isso a gente vai tratar aqui dentro hoje. Tá? A gente está falando exatamente do cenário político que se avizinha. Rubem, o que você quer dizer com isso? Bem, nós hoje temos um tabuleiro de xadrez. E muitas coisas, como voltando agora a falar, Bolsonaro genocida, miliciano, isso tudo é figura de retórica. Bolsonaro não é genocida coisa nenhuma. Bolsonaro não tem nada a ver com milícia, ele pode ter amigo... No Rio de Janeiro, digo essa passagem, quem não conhece um miliciano não mora no Rio de Janeiro. E político, então, todos eles são envolvidos, de todos os partidos, petistas, pessoalistas, tinha miliciano trabalhando no gabinete do Marcelo Freixo. É mole? Exatamente, para vocês verem como é que é a coisa. Então existem figuras. A figura de marketing é aquilo que você tenta colocar de pior no seu adversário. Então, o Ciro Gomes é o coronel machista, misógino, blá, 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 ainda mais agora com esse papo, com essa estúpida dessa Dilma. Quando me fala em Dilma, o sangue ferve. Como eu falei, existe uma nova escala. Existe governo bom, governo médio, governo fraco, governo ruim, governo péssimo e Dilma. Dilma virou verbete, virou adjetivo. É outra história. Tá? Então o Ciro Gomes é isso. É isso que os adversários tentam colar nele. Destemperado, isso, aquilo. Está muito errado, não, mas ótimo. O Lula é o Luladrão. O ladrão de 4 dedos, ou de 9 dedos, ou isso, ou aquilo outro. É essa a figura que quer se colar. O Bolsonaro miliciano genocida. É essa a história. Não uma coisa nem outra, nem outra, nem outra, nem outra, nem outra. Ninguém é nada disso. O Lula é um pouco de tudo. O Lula é permissivo quanto à corrupção, não combateu a corrupção, deixou a corrupção comer solta, alimentou ela, foram erros gravíssimos. Mas nenhum erro se aproxima de ter indicado Dilma Vana Rousseff para a presidência. Essa sim. Essa é algoz da democracia, da incipiente democracia brasileira. Hoje, atualmente, vimos agora a celeuma sobre tropas americanas em território nacional. Isso no momento em que os Estados Unidos fala em retaliar o Brasil. Qual era o dever do Bolsonaro se fosse estadista ou se aproximasse um pouco de ser estadista? Olha só, aqui ninguém vai entrar, chega, não vou deixar entrar. Porém, existe uma portaria, esqueço o número agora, não estou com o número aqui agora, existe uma portaria de 2015 que foi lançada em 2010 por Lula e sancionada por Dilma em 2015, que foi ela a responsável por essas manobras e por esse acordo com os Estados Unidos. Ou seja, o que se impinge ao Bolsonaro de entreguismo e pernas abertas para uma nação estrangeira abrindo a soberania brasileira foi um ato do PT.
Isso prova mais uma vez que o cenário brasileiro é um pouquinho mais intricado do que parece. As coisas, estamos falando aqui análise fria, gelada. Quem é quem, como, para quê e aonde. Para você entender um pouco o cenário. Temos despontando 3 candidatos. A hora. Existem candidatos que se lançaram, que podem se lançar. O próprio Aldo disse que é candidato, mas até agora não disse por que partido, não sei, tá? Também não me interessa, isso é uma situação política dele, e se ele continuar com isso aí, para você ver, eu digo que votaria nele, como eu falo, se continuar por assim chocando muito tempo, não vai arrumar absolutamente nada. Vai virar uma figura exótica e interessante. Já está devendo o partido. Aldo Rebelo, se você é candidato, você está devendo o partido, porque senão é factoide. Está vendo que aqui não tem alívio para ninguém. Tá? O Ciro é candidato do PT com políticas equivocadas criado por esse gabinete milionário que ele criou com o rapaz da tornozeleira. Um cara que tem um misto de uma história de entreguismo, de dedurismo, ao mesmo tempo que tem uma sensação de revanche muito grande em cima do PT. Pode ser que ele use isso e seja um grande atraso para o Ciro Gomes. O quê? O João Santana usar o Ciro Gomes como instrumento de vingança pessoal. Ultimamente parece que ele andou fazendo isso. E eu falei que Ciro Gomes estava enterrando a candidatura dele, o que é verdade. Isso enterra a candidatura de alguém. O que Ciro Gomes fez foi, mais uma vez, lamentável. Ciro Gomes tinha, em janeiro de 2019, quando Bolsonaro assume o poder, Ciro Gomes tem tudo em sua mão. O futuro político do Brasil estava na mão de Ciro Gomes. E Ciro Gomes, por não ter uma boa assessoria, por não ter uma visão de mercado, estamos falando em mercado. Tá? Ele tem um início muito bom. Fala, todo governo tem 6 meses para fazer o que quiser. É o tempo de respirar. Depois disso, a gente bate. Ciro Gomes começa a ter atitudes pouco recomendáveis, começa a arrumar mais inimigos do que aliados, começa a arrumar problemas, começa a se aproximar de pessoas incipientes dentro do cenário. Vemos ele abraçado com Eduardo Moreira, que é um arrivista, um alpinista que anda por aí de aqui para colar, que ninguém sabe o que é, de onde veio, uma figura dúbia, um pseudo-oposicionista que nunca foi oposição a nada, que não tem histórico nenhum e que de uma hora para outra apareceu por aí pelas quebradas da pseudo-esquerda fazendo esse papel. Se abraça com o identitarismo com força, toma uma pernada da Tabata Amaral, pernada essa que não existe muito pernada, porque na realidade lá em Harvard o que ele fez foi decorar uma cartilha que passaram para ele no bastidor. Ridícula, mal redigida, cheia de furos, mas que deu na Tabata Amaral. Eu previ o que seria a Tabata Amaral com alguns meses de antecedência. Arrumei briga com meio PDT, que depois de vergonha saíram de perto de mim falando mal de mim, porque não conseguiram me desmascarar, como eles falaram que iam fazer, e ficaram com a sujeita. Depois veio agora a tal da Duda Salbert, a mulher de tromba lá é um caso estranho, um caso quase patológico, nada aqui atacando gênero, sexo ou não. Um travesti que é casado com uma mulher seria como se a Tami agora quisesse voltar a ser mulher. Fez mudança de sexo e agora quisesse um homem do lado dela. É uma coisa muito estranha. Um travesti que é casado com uma mulher, tem filho com essa mulher, se veste de mulher, dando a impressão que a pessoa chegou num ponto em que aquilo ali era a melhor coisa que ela teria para aparecer e arrumar um espaço. Muito estranho, estranhíssimo, mas tudo bem. Essa figura polêmica saindo do PSOL é abraçado pelo Ciro Gomes e já deu-lhe uma mordida no meio do calcanhar. A peçonha já entrou, mostrando uma idiosincrasia interna muito grande. Ninguém ousava, de dentro do PDT, bater no Brizola
como ninguém ousa bater no Lula, nem nenhum bolsonarista bate no Bolsonaro. Fogo amigo é a última coisa que se necessita nesse momento. Ciro Gomes entra num grave ponto de desvantagem, sem apresentar nada de novo a não ser defeitos. Defeitos novos que não existiam no Ciro Gomes antigo. Não aposto muita coisa nele, mas a conferir. Bolsonaro, por outro lado, mostra uma debilidade. Parece que o governo começa a derreter. Quando um governo, no ápice de uma crise, começa a tentar criar benefícios com corte de impostos numa guerra interna com estados e municípios, é porque a vaca já foi para o brejo. Rubem, você não pode diminuir imposto? Pode. Eu não sou a favor de aumento de impostos. Diminuir impostos sempre é salutar. Agora, de uma forma estruturada, porque o Estado vive de impostos. Tem muita corrupção. A corrupção dos impostos é outra coisa. É outra coisa. Você combate de outra forma. Só que dentro da crise, do atual quadro de crise, você diminuiu o ICMS dos combustíveis, abaixando 8% de forma artificial, você vai quebrar os estados, você vai arruinar os estados, policiais não vão receber, médicos não vão receber, professores não vão receber, funcionalismo público, a cascata, a roda que faz girar a roda, vai emperrar. Por quê? Porque não existe plano B, não existe plano nenhum. Paulo Guedes é um ladrão, um ladravaz, é alguém que nunca teve a sensibilidade política que muitos ladrões do passado têm. Muita gente corrupta, notórios corruptos, tinham esse sentimento do que é a coisa pública. Falar assim, para porque é demais. Ele não tem esse sentimento. O sentimento dele é quanto mais, mais e mais. Destruindo o Brasil, desmoronando, desbarrancando, como se diz no interior. Desbarrancando, jogando no barranco. Bolsonaro derrete, sangra uma hemorragia terrível. A seu favor, hoje, ele só tem, por incrível que pareça, a única coisa que favorece Bolsonaro hoje são os próprios erros da oposição. As brigas despontuais entre Ciro Gomes, que vem para o campo de batalha, mudando de tática numa clara atitude do seu marqueteiro, tentando criar uma celeuma e puxar para o centro do ringue o Lula, que não quer essa briga, não deseja essa briga, não tem nada a ganhar com essa briga, porém Ciro Gomes também nada ganha com ela, porque traz com ela a figura de desleal. E a deslealdade no Brasil é muito mal vista. Como eu falei, falo e repito dentro do meu canal, sempre, tá? A traição todo mundo gosta, do traidor ninguém gosta. E o Ciro Gomes está nessa situação. Muito bom como traidor, todo mundo gosta da sua traição, mas ninguém gosta do traidor. E o Bolsonaro não parece ter... A única musculatura política do Bolsonaro hoje é o seu grupo mais fechado, que não representa muita coisa, porque, como eu sempre falei, quem elege o presidente da República é o grande público silencioso, que tem um perfil que transita. O eleitor brasileiro, o grosso, 70% do eleitor brasileiro, ele tem o eleitor brasileiro é de direita. Não é de direita. O eleitor brasileiro, ele é um misto de esquerda com direita. O eleitor brasileiro, ele gosta das benesses do Estado, ele gosta do Estado protetor, mas ele gosta da família estruturada. Ele não gosta de bandido, ele não gosta de drogas, ele não é permissivo para certas coisas. Então o cidadão, erra quem diz que o cidadão brasileiro comum, ele é um reacionário. Ele não é um reacionário. Ele tem uma visão própria da coisa que as pessoas levam muito tempo para captar, não conseguem captar. Tá? Você tem que ter muita isenção para poder captar isso. Ele não é de esquerda, ele não é de direita, ele é ele. Ele acorda cedo, ele é maltratado por todo mundo, ele é maltratado pelo Estado, é maltratado pela sociedade, é maltratado pela justiça, é maltratado por tudo quanto é lado. Então é o seguinte, tanto é que quando o cara mora num município que tem um bom trabalho, eles reelegem.
Aqui perto da minha cidade eu vejo Maricá. Maricá, o mesmo governo está há 3, é do PT por acaso, mas 3 mandatos e provavelmente vão ter o 4º, o 5º. Por quê? Se reelegem com 80% dos votos. Por quê? Boas políticas sociais. Ah, porque eles recebem royalty. Ótimo, Macaé também recebe. E é uma roubalheira, um assalto a céu aberto, um disse-me-disse, uma tragédia que só formou milionários corruptos e uma cidade toda desgraçada. Macaé é uma lástima. E Maricá não. Maricá conseguiu um equilíbrio. Parabéns para o grupo que a governa. Merece parabéns. Quando tiver críticas, eu faço. Já fiz e volto a fazer. Só que dessa vez eu estou fazendo pontualmente o elogio. É verdade, um bom governo bem estruturado se mantém, não tenha dúvida. O brasileiro gosta disso. O brasileiro gosta de um misto, então o brasileiro não é de direita. Ele tem muitos elementos de esquerda. Ele gosta da saúde gratuita, ele gosta do transporte, se for gratuito, melhor ainda. Em Maricá colocaram transporte gratuito, tá vendo como é que o povo gosta? Ah, é para levar vantagem? Não. É para ter uma sobra no final do mês, é para viver melhor. O sonho do brasileiro médio não é ir para Cancún. O sonho do brasileiro médio, o sonho do povão brasileiro, sabe qual é? Eu vou te explicar para vocês aqui, para ficar bem claro qual é o sonho do brasileiro. O sonho do brasileiro é pagar todas as suas contas e no final do mês sobrar alguma coisinha para ele guardar. Para dar para um filho, para fazer uma festa, para isso, para depois trocar um carrinho, comprar um carrinho. É esse o ponto de felicidade. Nesse ponto o Lula é pontual, ele sabe ir nesse eleitor. Esse é o grande trunfo do Lula, que eu vou entrar agora falando. O grande trunfo do Lula é esse, é saber conversar com esse cara, conversar com o estômago desse cara. Porque o Lula saiu da situação que estava, mas nunca esqueceu isso. Poxa, hoje você está puxando a sardinha para o Lula? Não, estou analisando. Eu estou falando o que há de positivo em cada um e de negativo. O Lula tem contra ele um partido mal visto, marcado e manchado pela corrupção, de uma forma talvez até exagerada, mas sim, outros partidos também são corruptos, diga-se de passagem, a corrupção partidária no Brasil é quase uma obrigação. Todos os partidos gostam desse negócio, mas o PT, graças a Dilma, que assumiu esse meia-culpa, assumiu tranquilamente essa posição, haja vista que a sua presidenta da Petrobras foi em uma audiência como convidada no Congresso e admitiu que Pasadena foi feita à base de crime. No mesmo dia ela derrubou 30% a 40% dos valores da ação da Petrobras. Uma tragédia sem parâmetro no planeta. Nenhum CEO fala mal de sua empresa. Nenhum. E ela foi lá destruir a Petrobras. O marido dela era sócio da Shell, sócio minoritário, parceiro da Shell. Façam suas contas e vejam quem ganhou com tudo isso. Essas são as marcas ruins do PT. É contra isso que Lula tem que se calçar. O Lula hoje é o favorito? Sim. Ah, mas eu não vejo ninguém votando no Lula. Não tem problema. O eleitor, como eu falei, 70% dele está em casa. Ele não é filiado ao PT, ele não é filiado ao PDT, ele não é filiado ao grupo do Bolsonaro. Ele está acordando de manhã cedo ou para manter o emprego dele ou tentando procurar um emprego porque está desempregado. Então a situação econômica que tem aí, ela derrete na mão do Bolsonaro e serve para o Lula. A memória emocional do povo do Lula é grande. Bolsonaro prometeu gasolina praticamente de graça e está vendendo a gasolina a R$ 7,00. Bujão a 120, desemprego, ajuda de custo de R$ 150 em plena pandemia. Enquanto isso, dinheiro não falta para todo mundo. Agora vai com a comitiva de 69 pessoas lá para Emirados Árabes ou para não sei para onde. Ótimo. É normal uma comitiva dessa, todos os presidentes fizeram. Mas só que ele sempre criticou isso, então pega muito mal. Para ele pega pior ainda, porque ele veio como paladino e mostrou, no final das contas, que é mais do mesmo e muito menos. E dentro desse quadro de sucessão, além dos pequenos, dos que correm por fora, todos eles com um posicionamento muito radical, tanto à esquerda. Por que eu citei o Aldo? Ah, porque o Aldo é seu candidato? Não, porque Aldo tem bom trânsito na esquerda e na direita.
Aldo tem bom trânsito na esquerda e na direita, ou seja, Aldo tem espaço dentro do conceito médio que o brasileiro totalmente despolitizado, que não sabe o que é esquerda e direita, tem na cabeça. O Bolsonaro tem uma parte disso, em cima exatamente do conservadorismo da sociedade, mas ele se trai na hora de destruir o Estado e piorar a condição de vida do povo, a ponto de alguns setores falando que ele não será candidato a presidente. Isso é a conferir, por enquanto ele, junto com Lula, são os grandes nomes do cenário. Tá? E tem o famoso, possível, talvez, quem sabe, candidato da Globo. A gente chama de candidato da Globo, que é o coelho que a Globo tira da cartola no finalzinho, aos 45 do segundo tempo, faz uma campanha pesada, faz 10 Globo Repórter, faz uma novela, cria uma situação, cria uma dissonância cognitiva, mas injeta o candidato dela. Muitos diriam que poderia ser o Sérgio Moro. Alguns apostam no Sérgio Moro, o próprio amigo meu Felipe Quintas. Tecnicamente, Felipe Quintas está certo. O Moro seria o grande candidato da direita, da direitalha, ainda mais com o Bolsonaro não entrando em campo. Só tem uma coisa, o próprio Bolsonaro feriu ele de morte. Deixou um rasgo na perna dele, que ele ou para essa sangria, ou ele continua e morre de anemia. Então, aconteceu algo no meio do processo que deixou ele exposto. Pode ser que venha para cima dele? Pode. Mas ele também pode ser o grande Alckmin dessa eleição. Potencialmente com muita coisa e na hora H, nada. Pode aparecer outro nome? Pode. Datena diz que é candidato, Datena é tipo candidato para senador ou para governador. Não acho ele com cancha, com plush para ser presidente. Esse é o quadro de hoje, gente. Eu estou passando para vocês o quadro de hoje. Uma análise fria nesse sábado para vocês entenderem um pouquinho do quadro político. Sem maniqueísmo, sem guerrinha, sem briga. Uma análise fria para vocês entenderem. Amanhã pode mudar tudo. Mas hoje é isso. Essas são as cartas de hoje. O xadrez da política é esse aí. Tá? Eu vou ficando por aqui, amanhã tem live, amanhã vamos com tudo para cima, não tenho medo, vou botar as fichas em cima da mesa. Bolsonaro, estou sim com a Blitzkrieg em cima do Bolsonaro, porque o povo precisa comer, precisa viver, e na mão de Bolsonaro, pelo visto, o povo vai passar fome, porque Bolsonaro não sabe o que é governar. Parece aquele cara que infelizmente só sabe realmente roubar gasolina do tanque. Mas, como eu falei, essa live de hoje, esse papo, essa conversa ao pé do rádio de hoje não é para isso. Ela é bem técnica e bem fria. Vou ficando por aqui neste sábado e, se Deus quiser, amanhã, às 9h30 da noite, nosso horário padrão, teremos uma boa live. Ainda vou escolher o assunto, mas lá para as 2 da tarde você já tem isso aí. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser, e Ele vai querer.